se vocês puderem, né? Então eu vou começar. Meu objetivo hoje é falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre o uso da televisão, o uso do celular e o uso do tablet, se é que existe uma diferença entre eles, né? É uma questão que eu sempre me perguntei desde quando o Lucas começou a fazer o uso de telas. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas eu sempre me perguntava, né? O que será melhor? Se eu deixar na televisão, deixar no celular, deixar no tablet? E hoje eu tenho essa resposta e quero, né, dividir com vocês para que vocês possam aplicar da melhor forma possível, da melhor forma que for aí na casa de vocês, né? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, primeiramente, para quem vai assistir esse vídeo depois. Então, meu nome é Brena, eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Theo. E essa questão com a minha relação com as telas, ela é de muito tempo, assim. Eu via algumas crianças começando a fazer o uso excessivo, né? Na minha opinião, era um uso excessivo e isso sempre me incomodou, isso sempre me trouxe essas questões em relação à tecnologia. Então, hoje eu estudo e me dedico a esse tema para associar para as crianças, né, para as nossas crianças, o melhor uso, um uso de forma equilibrada, um uso sem trazer tantos malefícios, que a gente sabe que vários existem, né? Então, eu sou formada em fisioterapia e eu tenho uma paixão por pesquisa, né? Durante 4 anos da minha faculdade, eu fui bolsista de iniciação científica. Então, eu sempre gostei muito de pesquisa. E associar a pesquisa à prática na maternidade foi uma paixão, assim. Então, eu gosto muito, é uma paixão. Então, uniu 2 coisas que eu gosto muito, que é a pesquisa com a criação de filhos, com o assunto criação de filhos. E é isso que eu quero passar com essa live, que existem estudos mostrando bastante coisa sobre o assunto. E aí, hoje eu vou passar essas informações para que vocês estabeleçam na casa de vocês essa relação televisão, celular e tablet, o que é melhor, qual hora, né, de acordo com a realidade de cada um. Porque a prática baseada na evidência, ela é isso. Ela é adaptar a nossa rotina, adaptar as coisas que são legais e importantes para cada um, de acordo com o que a pesquisa mostra. Né? A gente também não consegue aplicar tudo o que os estudos científicos demonstram. A gente não consegue fazer tudo se tornar aplicável. Várias coisas a gente não consegue. Mas dentro da nossa possibilidade, a gente aplica o que é melhor para nossa família, o que é melhor para nossa casa, né? Então, em relação com o uso da tecnologia, já existem vários estudos. A gente só precisa ter cuidado com alguns deles, porque nem todos têm uma base de número de questões, número de avaliação, não tem tantas coisas concluídas. Né? Alguns estudos a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, alguns são mais sensacionalistas, e com a tecnologia isso acontece. E o uso da tecnologia para a criança, que é um assunto extremamente novo, tem pesquisas recentes, tem pesquisas que estão em andamento, tem pesquisas que ainda não tiveram a conclusão, tiveram a conclusão já final, tem só algumas vezes resultados parciais. Então a gente precisa ter essa consciência na hora de avaliar. Então, será que existe alguma diferença na utilização do celular, do tablet e da televisão para as crianças? Será que uma é melhor, uma é pior do que a outra? Quem tá me acompanhando aí quer chutar, quer falar alguma coisa? Eu sei que a maioria não gosta de comentar nada. Todo mundo é, mais quietinho, assim, gosta de ficar na sua, só escutando. Mas eu queria saber de vocês, assim, alguém, só um, fala pra mim, qual a opinião de vocês? Você acha que tem diferença? Vocês acham que não tem?
que é tudo pacote, né, farinha no mesmo saco, tudo tá no mesmo pacote. Alguém se arrisca a dizer alguma coisa? Ninguém, né? Todo mundo com vergonha. Gente, só tem a gente aqui. Ah, você tem uma pergunta, né, Lu? A luz do telefone é mais agressiva aos olhos. Eu vou responder sobre a luz do telefone e sobre o uso do celular para visão. O Diego respondeu: celular para mim é o pior, ficam parecendo zumbi. E ficam mesmo, né? Muitas vezes ficam muito bitolados ali quando tá com o celular na mão. Realmente a gente tem essa impressão que eles ficam mais centrados, não prestam atenção, né, no que é falado ao redor. Essa impressão ela passa mesmo. Então vamos lá, o que dizem os pesquisadores? Existem alguns estudos, principalmente de autores americanos e europeus, brasileiro não tem, em relação a essa questão, se um é pior ou não que o outro. E esses estudos americanos, eles demonstraram, são 3, 4 estudos que praticamente tiveram a mesma opinião, tá? Eles acham precoce a gente conseguir estabelecer se um é melhor ou pior para o outro. Eles acham que os malefícios eles precisam ser acompanhados com mais tempo. A maioria foram estudos de 2, 3 anos. Isso faz com que o estudo não acompanhe os malefícios por tanto tempo. Então, eles se reservam de não indicar um melhor do que o outro. Eles se reservam de deixar para que a família escolha o que é melhor em relação à luz, né? Em relação à comunicação com o celular, ou com o tablet, ou com a televisão. Mas uma coisa que é muito comum entre todos eles, e a Academia Americana de Pediatria deixa bem claro, é que em ambos o conteúdo é o mais importante. Então, o que essas pesquisas demonstraram? Primeiro eu tô falando só das pesquisas, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da posição da fisioterapia, tá? Em relação a cada um, ao uso de cada um e também ao oftalmologista, tá? Então, primeiro só esses estudos. Tô passando só um panorama em relação aos estudos científicos. A Academia Americana de Pediatria, ela fala uma coisa muito bacana e que eu acredito que é o que nós precisamos estar atentos em relação a tentar escolher qual que é o meio que a gente vai deixar que o nosso filho use, né? Se é o celular, se é o tablet, se é a televisão. Eles falam que o mais importante é você saber qual o conteúdo que você quer que a criança assista naquele momento. A televisão, ela tem um problema em relação ao conteúdo, que é a questão da passividade. Então, a TV, ela ganha esse ponto negativo na primeira avaliação entre eles. Porque a TV, muitas vezes, ela só passa a informação para a criança, ela só entrega aquela informação sem que a criança precise pensar ou saber um pouco mais daquele assunto, né? Ela só recebe a informação. A outra questão é a questão dos aplicativos que podem ser colocados em celular. E isso o celular ganha um pouquinho de ponto. Por quê? O celular, você consegue colocar aplicativos educativos, né? Eu não estou dizendo que na televisão não tenha, tá? É só falando um pouquinho dos pontos positivos. Os aplicativos, você consegue colocar aplicativos de jogos, aplicativos que ensinam, não de jogos convencionais não, tá? Eu falo de jogos como, por exemplo, joguinho que você tem que montar um quebra-cabeça com um número, que você tem que levar eu não sei se vocês já viram, você pega, por exemplo, o quadrado, encaixa no formato, o redondo encaixa, então a criança interage com aquele aplicativo, ela interage com o que ela está usando no celular, e essas pesquisas apontam como um ponto positivo em relação a essa passividade. Então, se a gente for avaliar a passividade do conteúdo, você não tem a interação, né, na televisão e pode ter a interação no celular.
Muitas vezes a criança gosta de fazer línguas, né? Eu tenho um sobrinho que ama fazer italiano no celular, e aí é proveitoso esse tempo que ele tá ali, o tempo de tela dele acaba sendo proveitoso. Ele está aprendendo um pouquinho sobre o italiano, né? E a televisão não permite muitas vezes essa interação. Mas, por outro lado, o conteúdo também mostra que a gente pode avaliar se esse conteúdo é, por exemplo, um conteúdo histórico. Por exemplo, a criança gosta de assistir sobre os animais, ela gosta de assistir sobre a Antártida, ela gosta de assistir sobre a selva. Ela está absorvendo ali um conteúdo de grande qualidade, né? Ela sabe o que ela está aprendendo ali. Ela sabe que aquilo ali existe, que aquilo ali vai montando a historinha do mundo na cabeça dela. Já no celular, se você pega um vídeo de YouTube, que o youtuber tá lá só mostrando um jogo que ele tá fazendo lá, tem uns videozinhos assim, né, que ele tá jogando e a criança só assiste aquilo. Nesse momento, a televisão passa a ser um instrumento extremamente mais rico do que um vídeo aleatório de celular. Então, essa avaliação entre um e outro, entre o que, né, é super importante para estabelecer se eu vou deixar tablet, se eu vou deixar celular, se eu vou deixar, né, o que eu quero ali naquele momento, o que eu quero que a criança aproveite desse momento de tela. Eu quero que seja uma coisa passiva ou não, eu posso aproveitar esse tempo e ensinar alguma coisa. Eu quero aproveitar esse momento e acompanhar meu filho assistindo um filme juntos, para que depois a gente possa colorir sobre o filme, para que depois a gente possa conversar sobre o filme, que depois a gente faça um mural com os personagens, brinquemos juntos sobre o filme. E aí é extremamente positivo essa relação da tela com o filme, de assistir em família, um momento de uma pipoca, de um cineminha, traz coisas positivas para a criança. Então é importante a gente entender que o que os estudos mostram é a importância dessa avaliação. Não é simplesmente, eu prefiro o celular, eu prefiro aquele outro. Não, a gente precisa avaliar todo o contexto, a gente precisa avaliar o que a gente quer trazer para essa criança, para poder escolher de forma mais saudável possível, né, mais equilibrada possível aquele tempo de telas. Tem aquele tempo que a criança não quer aprender, não quer nada, quer simplesmente assistir. Ok, já ficou 1 hora assistindo alguma coisa interativa, aprendendo alfabeto, cantando musiquinha, fazendo alguma coisa bacana. Então deixa aqueles 10 minutos de desenho de forma passiva, né? Tudo é equilíbrio, eu não tô falando que o tempo inteiro tem que ser produtivo. Não, a gente só precisa ter atenção ao conteúdo, tá? E é isso que os estudos mostram. E uma questão que sempre é colocada e que sempre é uma dúvida é quando o adulto está assistindo a televisão. Isso faz mal para a criança? Por exemplo, eu estou assistindo a televisão e a criança está ali sentada brincando, né? Quem está assistindo é o adulto. E a criança está ali no mesmo ambiente assistindo brincando enquanto o adulto assiste. Isso é ok? Isso é legal? O que os cientistas dizem em relação a isso? Então, existem apontamentos que nos orienta a ter atenção no que estamos assistindo enquanto a criança está presente. Não se sabe qual o nível de entendimento dessa criança quando ela está ativa com outra coisa. Por exemplo, a gente não tem nenhum estudo que fala se a criança está no mesmo ambiente, ela capta 70% do que ela escuta. Não existe um estudo ainda que fala esse dado certinho pra gente, tá? A gente não sabe se ela tá pegando só uma frase ou se é quando a imagem chama mais atenção, ela vai olhar. A gente não tem esse dado de forma concreta, tá? Mas os estudos já mostram, a gente sabe que
isso acontece, que a criança, enquanto ela está no mesmo ambiente que a TV está ligada, ela presta atenção e ela capta algumas coisas sim, que ela... muitas vezes a gente acha que ela está ali intertida, ela, pelo contrário, ela está prestando atenção. Então, o que eles orientam é que nós, como os pais e os tomadores de decisão dessa casa, escolhemos de uma forma, prestando atenção na classificação etária, porque se você está assistindo que uma classificação é maior, que vai ter violência, muitas vezes cenas até de nudez ou mesmo coisas muito tristes, e aí a criança ela pode captar o que você não quer que ela entenda, né? Aquilo ali pode ser uma informação precoce para ela. Ela pode estar vendo aquilo ali de uma forma imatura e a gente não consegue avaliar qual a consequência, né? Aquilo ali não é indicado para a idade dela. Aquilo ali é prematuro. Ela está absorvendo um conhecimento que ela não tem maturidade neurológica para lidar. Então, se ela não tem maturidade, a gente não consegue saber. Muitas vezes a criança começa a ficar mais irritada, muitas vezes é uma criança que está xingando, que está respondendo, está falando coisas que não se fala dentro da casa, que ela não escuta, né, os pais falando, mas o que aconteceu? Ela estava ali brincando e ninguém percebeu que ela prestava atenção no conteúdo que estava passando na televisão. A gente muitas vezes acha que está envolvida e ela não está, ela está com a anteninha ligada. Eu até tenho um exemplo que não foi relacionado à TV, mas que foi assim, que para mim marcou muito essa questão da atenção da criança, que o Lucas, mais ou menos com uns 2 anos e meio, acho que uns 2 anos e meio, ele era bem pequenininho, e eu tinha dado mamadeira para ele já estava na rotina do sono, eu já estava dando uma mamadeira para colocar ele para dormir. A gente dava a mamadeira a ele na sala, porque assim ele tomava sentado, que eu não sei se vocês sabem, tomar a mamadeira deitado pode dar otite. É muito comum crianças na idade que começam a tomar mamadeira ter otite recorrente. E essa otite recorrente, ela muitas vezes está associada pelo uso da mamadeira, por dar a mamadeira deitada. Então, eu dava a mamadeira sentada, né? Sempre, né? Tentava fazer esse hábito. E aí, a gente deu a mamadeira e estávamos ali esperando para ele terminar e deitar. Só que ele terminou de mamar e eu e o pai dele estávamos conversando. Ele terminou de mamar, ele levantou do sofá e começou a brincar. E nós estávamos conversando alguma coisa e ele foi brincar, só que ele ficou agitado. Ele começou a brincar, tipo, querer correr, querer, né, coisa que não era normal, era pra gente colocar pra dormir, era pra ele, né, já estar em outro clima, não era pra ele não fazia isso. A gente dava mamadeira, pegava, levava até pra escovar dente e depois colocava pra dormir. E aí ele começou a ficar agitado, brincando, e aí ele tava brincando, assim, a uns 3 metros da gente, assim, na sala, brincando com as pecinhas dele, e a gente conversando, e eu virei pro pai dele e falei, nossa, que tinha nessa mamadeira pra ele ficar desse jeito, né, brincando. Eu não sei se vocês usam esse tipo de expressão quando quer, né, falar em relação, nossa, que será que tinha nesse negócio? Aí eu usei exatamente essa frase, nossa, que tinha nessa mamadeira? Gente, o Lucas estava uns 3 metros brincando. Ele olhou pra mim, botou a mãozinha na cintura com uns 2 aninhos e meio dele, daqui é tuquinho de gente, falou, leite em pó. Então, assim, a gente tava, tipo, conversando ali, nós dois, ele brincando, e ele tava antenado. Ele tava prestando super atenção no que a gente tava falando. E se isso acontece dentro de casa com a gente, acontece com a televisão. A televisão, às vezes, tá lá ligada, passando coisa de violência, às vezes respondendo, às vezes palavrão. E aí a gente acha que a criança não tá prestando atenção, mas ela tá. Eles têm uma orelhinha de coelho que presta atenção em tudo. Então, é uma questão pra gente também ficar atento. E porque a gente não sabe até que nível essa absorção de conteúdo inadequado vai fazer mal para os nossos filhos. Muitas vezes isso vem em forma de agressividade, fica uma criança mais agitada, porque ela está tendo experiências que não são
compatíveis com a maturidade do cérebro dela, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre a opinião médica, tá? Dos oftalmologistas. E eles, né, já é muito bem estabelecido pela organização deles, e a indicação da pausa para o tempo de tela, né? Da pausa para a luz, principalmente do celular. Hoje existe um levantamento pela própria organização deles, que, né, do Conselho Regional de Oftalmologista, eles falam pra gente que esse aumento, principalmente da miopia, devido à proximidade com a tela e devido ao tempo de exposição à luz do celular, faz com que 20% das crianças em idade escolar tenham miopia, um número extremamente alto, um número que não é o normal, né, que já está sendo considerado como se fosse uma epidemia mesmo, como se fosse uma doença que está começando a ficar descontrolado. E eles associam a luz, principalmente do celular. Por quê? Porque fica mais próximo, né? Na televisão você já tem uma distância um pouco maior. E muitas vezes a criança fica ali muito centrada, muito observando por muito tempo, muito concentrada por muito tempo, com uma luz direta nos olhos. Então esse é o posicionamento do pessoal dos médicos oftalmologistas, que a luz do celular e o tempo e a proximidade com essa luz um pouco pior, né? Porque a gente sabe que a luz da TV, do computador também pode causar alguma alteração. Só que a do celular, principalmente pela proximidade, ela é um pouco maior, né? Os malefícios são um pouquinho maiores. E pra gente melhorar essa questão, essa relação com a luz e com o tempo, né? Eles indicam uma técnica, na verdade não é do Conselho Brasileiro, é do Conselho Americano, essa técnica, que chama 20-20-20. Quem me acompanha já viu no meu feed, no meu stories, não lembro onde que eu fiz, mas eu já falei sobre isso, sobre essa técnica 20-20-20, que é uma forma de descansar os olhos para que diminua um pouco esse efeito e diminui um pouco esse tempo de exposição muito direta. A técnica 20-20-20, ela consiste em 20 minutos de tela, você parar por 20 segundos e olhar para alguma coisa que está a 20 passos de distância. 20 passos de distância para a gente é aproximadamente 6,5 metros, mais ou menos. Então, é uma dica não só para criança, tá, gente? É uma dica para a gente, para nós que trabalhamos com celular, com computador, para todo mundo que fica aí, às vezes, 4, 5, 6 horas durante o dia trabalhando com o celular, com o computador. Então, essa técnica é super legal e super fácil de fazer. É só desviar o olhar. Então, 20 minutos concentrada com aquela luz da TV, do celular, né, do tablet, do que for, você desvia o olhar para alguma coisa que está a 6 metros de distância durante um tempo. É até um momento de se levantar e tomar uma água, circular, né, esfriar a cabeça, porque o tempo de concentração também, nesses 20 minutos, você já acaba perdendo o tempo de concentração e aí depois volta. Isso ajuda muito a diminuir o impacto dessa luz para os olhos, tá? Os efeitos negativos para os olhos. E além da visão, um efeito negativo que é muito apontado por nós fisioterapeutas é em relação à postura, tá? Nessa também o celular acaba perdendo. Por quê? A criança, deixa eu ver as horas. A criança, ela assiste muito o celular e o tablet na postura inadequada, né? Nós sabemos que a posição, ela deve ser na altura dos olhos, né? Com os braços geralmente descansados, relaxados, sem ficar com o braço para cima. Então, totalmente diferente do que a gente realmente vê, né? Porque a gente vê a criança com o celular como? Celular aqui embaixo, a cabeça para baixo, pescoço caído, ombro para frente,
tronco fazendo uma curvatura muito maior do que realmente pode, né, do que é recomendado. A coluna tá toda torta e geralmente essa posição é no celular. Então ele tem esse ponto, né, negativo aí que o celular traz, que é a má postura. Existem algumas síndromes, tá, que nós fisioterapeutas já encontramos no consultório, que é a síndrome de alteração na cervical, na coluna e encurtamento dos músculos do ombro em crianças, tá? A má postura em criança, a gente pode pensar, mas a criança está em desenvolvimento, a criança não vai sentir tão rápido, não é igual a gente que tá velho, que tudo dói, criança é jovem. Tudo bem, a criança é jovem, a criança está em desenvolvimento e é aí que a gente precisa prestar mais atenção. Porque a má postura por tempo prolongado, ela causa efeitos negativos e efeitos que muitas vezes são difíceis de reverter. Tá? Eu vou dar um exemplo que não é de paciente com síndrome de alteração por postura do uso de telas, até porque eu já saí da clínica já há alguns anos, então isso é recente, né? Esses dados de encontrar pacientes com essa síndrome, com essas alterações em crianças é mais recente. Então eu vou dar o exemplo de uma má postura que eu atendi paciente, só para vocês terem uma ideia como é rápido o desenvolvimento da patologia, né? Do caso grave. Eu tive uma paciente de 4 anos, e ela, depois de 1 ano e meio, 2 anos, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela criou o hábito de sentar em W. Eu não sei se vocês sabem que postura que é essa. Sentar em W é quando a criança senta e passa um joelhinho para trás, um pé para trás do joelhinho e o outro também. Então as perninhas ficam assim, para trás, o pezinho para trás, na hora que está sentado. Deu para entender, né? Que a perninha, ó, faz assim, né? Para trás. Ela tá sentadinha aqui e a perninha faz assim. Por isso que a gente chama de perna em W. E ela tinha o hábito de sentar assim desde pequenininha e desde 1 ano e meio. E ela chegou para mim com 4 anos para ser atendida na clínica, né? No hospital escola. E ela com 4 anos já tinha uma deformidade mesmo. Ela tinha nascido com os pés retinho. Ela não tinha nada antes. E durante esses 2 anos e meio, 3 anos quase, que ela ficou sentando no errado, ela ficou com os pezinhos assim, tá? Pra dentro. Ela tropeçava no próprio pé, andando. Ela ia correr, ela caía. Era uma criança que achava dificuldade para brincar com outras crianças, porque ela ficava para trás, ela não podia correr muito rápido, que os pezinhos batiam um no outro. Porque ela, naquela posição de W, por muitos anos, 2, 3 anos, né, um espaço curtinho, ela tinha 4 anos, o que é, né? 4 anos é muito pequenininho, e nesse espaço de tempo curtinho ela ficou com essa deformidade, e que a gente foi trabalhando. Quando eu mudei, né, de lugar, ela continuou fazendo tratamento lá com o próximo grupo de estagiários por algum tempo, e a gente conseguia ver a resposta rápida. É isso que é impressionante na criança. A gente fala, mas não vai entortar porque muda. Não, muda rápido pro ruim também, sabe? Tá crescendo, e se crescer torto e rápido, vai ficar. Isso é muito ruim, né? Pode trazer malefícios para essa criança. A cifose, né, que é a curvatura da nossa coluna na região do tórax, ela aumentada traz prejuízo para a respiração. E aí pode ser uma criança que aos 12 anos pode ter algum problema, alguma complicação, sem contar na dor, né? Vai ser um adolescente que pode sentir dor, vai ser um adulto com dor, com um desgaste articular grande, com encurtamentos grandes. Então a gente precisa prestar atenção na postura dos nossos filhos na hora que eles estão usando as telas, tá? Então, nesse caso, o celular naquela posição assim, ó, não é bom, né? É evitar mesmo.
ficou um pouco de tempo, isso, né, pode soar assustador para nós que somos pais e mães escutando uma coisa dessa. Mas também para mudar é muito fácil, gente. Criança é super adaptável, igual eu falei. A minha paciente, rapidinho, eu vi resultado, tipo, 2 meses que ela estava lá comigo. Então, se a gente parar para pensar, ver o que a gente pode fazer de diferente, é começar hoje e já mudar. Então, se tá uma criança ficando muito assim, ó, é estimular a brincar, é estimular a correr, estimular a nadar, atividade física, correr. Atividade física que corre, né? Um futebol, um vôlei, o que a criança gostar, fazer um skate, praticar atividade física, todas essas aquisições de funcionalidade, de coisas que mexem o corpo, de atividades que mexem o corpo, vão facilitar a recuperação dessa má postura, né? Vão fortalecer os músculos da forma mais adequada, vai posicionar o corpo de forma mais adequada. Então, é assustador saber que a posição pode trazer prejuízos? Mas é gratificante e super bacana saber que tá só nas nossas mãos começar a mudar isso aí para ontem, né? Antes que seja tarde, antes de ser uma criança que já tenha dor e tudo. Muitas vezes, cortar não é o melhor, né? A maioria das vezes, educar e ensinar. E é importante deixar claro que a criança não tem, tá, gente? Essa consciência que nós adultos temos de que a posição tá errada. Para ela é confortável ficar daquela forma. Então, cabe a nós ensinarmos e falar o tempo inteiro, né? Porque não vai ser uma vez que ela vai aprender que ela não pode ficar, né, naquela posição. E cabe a nós também controlarmos o tempo que ela fica naquela posição, porque o excesso é que vai trazer esse malefício, tá? Bom, então eu não quero assustar ninguém, tá? Só dei o exemplo, tá? Porque esses malefícios, eles existem e a gente precisa ficar atento. Não consigo falar de forma direta o que é melhor ou pior. Você precisa avaliar aí na sua casa qual ordem dos fatores, onde você vai avaliar, que horas você vai deixar um conteúdo, que horas que você quer um conteúdo criativo, que horas que você quer um conteúdo passivo, quanto tempo essa criança vai ficar, quanto tempo, eu acho que ela tá 1 hora já no celular, essa postura tá horrível, vamos mudar. Então, eu não consigo dar, né, não uma live simples assim, né, precisaria de conversa, de mais informação para passar. Então, ficam essas dicas, ficam essas reflexões para vocês avaliarem e descobrirem aí na sua casa como que funciona melhor, né? Qual é a posição melhor, qual é o conteúdo você vai deixar assistir, onde, né? Enfim, em relação a todas as questões que eu falei, né? Em relação ao posicionamento dos pesquisadores, em relação ao posicionamento do oftalmo, em relação ao posicionamento dos físio referente a todo, né? A todo o contexto em relação ao uso das telas. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me mandar por direct, tá? A pergunta, pode mandar sugestão também de algum assunto, alguma coisa que vocês queiram falar, queiram contar, dividir comigo por direct, podem mandar sempre que precisar, tá? Então, foi muito bom dividir esse assunto com vocês, falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tão confuso, né, na nossa cabeça. É bom dar uma clareada e é bom saber, né, ter onde buscar e onde pode contar com esse tipo de assunto. E aí eu quero que vocês estejam à vontade para poder buscar, tá? Pode me perguntar, pode falar sempre que precisar, tá bom? Então, um beijo grande. Como diria meu amigo, né? A gente não sabe que horas, eu não sei que horas que você vai assistir essa live depois. Então, bom dia, boa noite, boa tarde. Mas para quem tá aqui agora, boa noite e até a próxima.